Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem: 26. Título: Lei de Amor. Rua, rua infeliz, que me ensombraste o nome, clama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai, temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida o retome. Ele, desencarnado, ansioso e triste agora, traz a filha exilada, o coração que chora, espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ela sente-lhe a dor através da lembrança e dá-lhe um corpo novo ante a luz que o descansa, nos fios da oração, em celeste rastilho. E mais tarde, no lar que os apascenta e acalma, ele diz: minha mãe, doce mãe de minha alma. E ela diz a cantar: Deus te abençoe, meu filho. Narcisa Amália. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que irão assistir a esse esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado no bairro da Ribeira, na rua Morro do Ouro, número 78. É para você, meu amigo, minha amiga, que não pode ir à casa espírita por algum motivo, ou porque não mora perto de uma casa espírita que lhe proporcione a oportunidade de participar dos estudos doutrinários presenciais. O Grupo Espírita Francisco de Assis mantém esse canal de estudos das obras básicas da doutrina exatamente para poder favorecê-lo. Aqui quem está falando é Jorge Coelho, e hoje eu tenho a responsabilidade de fazer o estudo, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, cujo título é Preces Espíritas. E nós vamos ver hoje os itens 28 a 33. E falam, o item 28 fala sobre ação de graças por um favor obtido. E o item 30 fala ato de submissão e de resignação. Os outros itens, o 29 e os que se sucedem ao 30 até o 33, são sugestões de preces que o codificador nos faz nesse capítulo. Aliás, vale a pena lembrar que esse esforço de Kardec, neste capítulo 28, Preces Espíritas, é no sentido de nos auxiliar, de nos favorecer para a realização de uma prece, de uma oração vinculada a algum objeto, algum objetivo, a algum evento, a alguma circunstância específica. Na realidade, isso são só sugestões para facilitar, para ajudar, especialmente aquelas pessoas que consideram que não têm fluidez ou que têm dificuldades para elaborarem um pensamento, para se concentrarem num pensamento de oração e de prece, coisa que qualquer criatura pode fazer, mas às vezes nós mitificamos, dogmatizamos demais essa nossa relação com o mundo espiritual, principalmente essa nossa relação com o Criador de todas as coisas, com a inteligência suprema, que é o Criador de todas as coisas, ou com Jesus de Nazaré, que é o nosso guia e modelo,
oferecidos pelos espíritos superiores na doutrina espírita. Então, muitas vezes nós sentimos dificuldade, achando que precisamos de expressões espetaculares, de palavras rebuscadas ou de pensamentos muito elaborados para que possamos atingir esses benefícios, atingir a Deus ou a Jesus nas nossas orações, o que não é verdade. Na realidade, a principal característica de uma prece, desse contato nosso pelo pensamento e pelo sentimento com Deus, com Jesus ou com os bons espíritos, deveria ser o mais simples possível e o mais objetivo possível, né? E é isso que a doutrina espírita nos ensina. É assim que nós deveremos ou devemos fazer nesse momento, quando nós nos utilizamos da prece em momentos específicos ou até ao longo do dia, nas situações normais, corriqueiras do dia a dia, que, inclusive, é objeto de um dos prefácios que nós hoje vamos estudar. Então, isso é apenas uma sugestão. E nós podemos, sim, de forma simples, objetiva, direta, conversarmos com Deus, conversarmos com Jesus, conversarmos com os bons espíritos, com um espírito que seja da nossa devoção, por quem temos afinidade, nós podemos conversar diretamente pelo pensamento, de forma simples e objetiva. E Kardec aproveita, né, como sempre, didaticamente, ele aproveita essa sugestão que ele nos oferece, e nós hoje vamos aqui ver apenas os prefácios, não vou passar pelas preces, porque aí fica a cargo de vocês, né? Pela sugestão de prece que Kardec faz. Mas vamos nos fixar aqui, até porque o nosso tempo é escasso, nos prefácios, porque esses prefácios eles são efetivamente muito relevantes, porque o codificador, de forma didática e inteligente, ele aproveita esse mote das orações, da sugestão de preces e orações, para, nos prefácios a essas orações, explicando esses eventos que nos sensibilizam para que oremos, explicando esses eventos à luz dos princípios básicos da doutrina espírita. Kardec aproveita e faz em cada um desses prefácios um resumo do ensino dos espíritos relativamente àqueles temas, como o caso da ação de graças por um favor obtido. Essa ação de graças por um favor obtido é, na realidade, um sentimento que é um dos sentimentos que mais caracterizam os espíritos superiores, os espíritos bondosos, os espíritos conscientes da existência de um ser superior, da existência da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, e que, por isso, desenvolvem em si o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é um dos principais e significativos exemplos, características de um espírito superior. E essa ação de graças por um favor obtido nos fala da gratidão da criatura pelo Criador. E Kardec fala no prefácio que a gente não deve considerar como sucesso e que mereça que nós tenhamos sentimentos de gratidão apenas pelos grandes eventos, pelos grandes acontecimentos que surgem na nossa vida, na nossa existência. Normalmente, nós nos sensibilizamos pelos grandes eventos, né? Nós não, às vezes, não percebemos as pequenas coisas que, muitas vezes, são as que mais importam no nosso dia a dia e que são mais significantes para influenciarem os nossos destinos. Facilmente, esquecemos do bem, nós esquecemos das coisas boas que nos acontecem no dia a dia, que são pequenos detalhes, pequenos acontecimentos, mas que nós nos esquecemos desses benefícios diários, como, por exemplo, a gente acordar bem, acordar saudável, perceber que tivemos uma boa noite de sono, né? Observar a grandeza do dia que nós temos pela frente para produzir coisas, para realizar coisas, as oportunidades que o dia que surge nos oferece. Enfim, esses pequenos
benefícios que a misericórdia divina nos oferece a cada dia, nós nos esquecemos. Porque pode ser que a gente durma e não acorde, né? Pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento. Então, quando a gente desperta, parece um benefício pequeno, mas é uma grande oportunidade. E, normalmente, nós esquecemos esses pequenos benefícios, mas sempre guardamos, né? Preferimos lembrar dos malefícios que nos acontecem, dos dissabores, das dificuldades, que às vezes são tão pequenininhas e nós transformamos essas dificuldades em coisas tão grandes. Se nós registrássemos esses benefícios que nós aqui colocamos como corriqueiros, que se repetem todos os dias, mas que são benefícios, se nós registrássemos isso no dia a dia e os benefícios que isso nos traz, nos diz o codificador, e esses benefícios nos são dados sem que nós tivéssemos pedido, sem que nós tivéssemos solicitado, eles nos são dados gratuitamente pela misericórdia divina, e que sendo tantos que nós recebemos, se nós prestássemos atenção nisso, nós nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Nós nos sentiríamos seres ingratos por não sermos capazes de sermos gratos por esses benefícios, né? O codificador nos sugere que todas as noites, quando nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, em oração, a Jesus, a um Espírito superior, que nós deveríamos aproveitar esse instante para agradecer pelos benefícios daquele dia, ou pelos benefícios que recebemos ao longo da nossa encarnação. Normalmente, nesses momentos, a gente volta o nosso pensamento para pedir mais coisas, né? Não que não devamos pedir, que não podemos pedir. Podemos sim, desde que peçamos o que seja possível e peçamos o que sejam as coisas inerentes aos valores da alma, aos valores do espírito. Porque, na realidade, não se pode pretender que na relação com Deus ou com os espíritos superiores ou com Jesus, nós exijamos benefícios materiais, benefícios que venham ao encontro dos nossos interesses particulares, dos nossos interesses materiais. Então, que nesses momentos nós devemos elevar o pensamento aos céus para esse ato de graça, né, por um favor obtido. Mas ele lembra uma coisa ainda mais importante, que a gente deve fazer isso ao longo do dia. Ao longo de cada evento, de cada circunstância que nós percebemos em que fomos bem-sucedidos, em que as coisas correram bem, em que as coisas saíram da melhor maneira possível, que nós deveríamos também, naquele instante, elevar o pensamento, elevar a Deus, aos bons espíritos, elevar ao mundo espiritual, à pátria espiritual, um pensamento de gratidão, que é simples, é objetivo, não precisa parar, é simplesmente a gente registrar, poxa, isso aqui saiu tão bem, tão melhor do que eu esperava, obrigado pela ajuda que eu recebi. Porque Kardec lembra que nós, muitas vezes, somos agraciados com situações que nós nem percebemos e que somos livrados de alguns males, de alguns prejuízos, sem que também tenhamos nos dado conta. E aí, às vezes, a gente não percebe isso e, por isso, a gente perde a oportunidade desse exercício da gratidão, da gratidão. Que nós experimentamos ao longo dos dias que vivemos, nós experimentamos a bondade, nós experimentamos a proteção e o amparo da misericórdia divina em cada instante, em cada momento. E por isso, nós devemos ser sempre gratos, né? Às vezes, de vez em quando, eu recebo aí pelas redes sociais um textozinho que diz mais ou menos o seguinte, né? Que se a gente soubesse do que nós fomos livrados no instante em que saímos de casa, né? Colocamos o pé fora de casa para ir à rua, ou para trabalhar, ou para alguma coisa que precisamos fazer, e o instante que retornamos para os nossos lares, se nós pudéssemos perceber o quanto de males nós fomos livrados, de quantos males foram retirados do nosso caminho para que nós não passássemos por dissabores, nós veríamos a grandeza da misericórdia divina e o quanto nós devemos ser gratos a esse auxílio, a esse amparo espiritual. Kardec volta a lembrar que a gente não deve pedir exclusivamente, pelo menos, coisas materiais, né? Que nós devemos
agradecer, que nós não devemos agradecer unicamente pelas coisas materiais, que não devemos agradecer unicamente pelos benefícios materiais que nós percebemos, que nós registramos, mas que nós devemos agradecer sempre pelas boas ideias que nós recebemos, pelo amparo espiritual, pelas instruções, pelas inspirações que chegam até nós dos espíritos superiores, nos auxiliando na realização de algumas tarefas ou nas decisões que muitas vezes nós precisamos ter, as coisas que nós precisamos decidir. Kardec lembra, né, que o egoísta atribui todos os seus progressos, atribui todas as suas vitórias aos seus próprios méritos, à sua inteligência, à sua capacidade, né? Aquela criatura que é incrédula, que não acredita nada, ela atribui os bons acontecimentos, até os maus acontecimentos também, ao acaso. Mas que aquela criatura que tem uma fé sólida, uma fé baseada na razão, que sabe desse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, que sabe da ação dos espíritos em benefício das criaturas, como braços benevolentes, benévolos, amorosos da misericórdia divina a nos auxiliarem, esses que são as criaturas de fé, esses que têm essa fé, dão sempre graças a Deus, ao Criador, e graças aos bons espíritos. Então, isso é um ato de gratidão, da gente reconhecer, né, a importância dessa ação nas nossas vidas e termos a humildade de entender que somos efetivamente sempre muito beneficiados, muito auxiliados. Lembra Kardec, uma coisa importante em relação à fé, que a prece não é importante, não é valiosa pelo acúmulo de palavras, pela quantidade de palavras. Não é uma prece longa que vai trazer mais benefícios de uma prece curta. Basta que a nossa prece seja de uma palavra, seja de apenas um pensamento, esteja carregada de sentimentos elevados, esteja efetivamente carregada de gratidão, esteja carregada dessa consciência de que somos beneficiados sempre. Esse impulso instantâneo, especialmente, né, do dia a dia, desses acontecimentos que nós registramos, das coisas boas que acontecem, né, esse impulso instantâneo, nos diz o codificador, de nós atribuirmos a Deus o que de bom nos acontece, que ele dá testemunho de um ato de reconhecimento da nossa parte e de humildade por reconhecer que nós somos efetivamente auxiliados. E que esse ato, desse testemunho de reconhecimento e de humildade, granjeia para cada um de nós a simpatia dos bons espíritos. E a simpatia dos bons espíritos é sempre muito valiosa, é sempre muito importante, porque a cada dia que nós despertamos, e até quando o corpo está repousando e nós estamos brevemente um pouco menos submetidos às limitações do corpo e podemos usufruir dessa liberdade do espírito através do sono do corpo físico, nesses momentos nós também somos muito beneficiados, né? E nesse instante, os bons espíritos podem se aproximar de nós, sabedores de que nós somos sensíveis às suas instruções e nos auxiliarem nas nossas dificuldades do dia a dia. Passamos, então, para o segundo ponto, que é um ato de submissão, seria uma prece como um ato de submissão e de resignação. Quer dizer, naquele caso, é um ato de submissão, no caso anterior, mas também um exercício da gratidão, né, da virtude da gratidão. Aqui é um ato de submissão à vontade de Deus, da misericórdia divina, mas também um ato de resignação, ou seja, o que é a resignação? A resignação é diferente da conformação. A conformação é um ato em que a gente se queda inerte, sem ter o que fazer. A resignação, não. A resignação é a aceitação da consciência, da razão, da inteligência. A pessoa resignada entende
aqueles acontecimentos, entende a origem daqueles acontecimentos, entende a justiça daqueles acontecimentos e se resigna diante daquilo, sem, contudo, deixar de fazer os esforços que são necessários para minimizar aquela situação ou até para resolver aquela questão e sair daquela questão da melhor forma possível e da maneira mais rápida possível. Então, a resignação é um ato de inteligência, é um ato de consciência, é um ato de quem sabe por que as coisas acontecem e porque somos merecedores daquilo que nos acontece. Então, Kardec lembra que se a gente for procurar um motivo das nossas aflições, né? Se formos procurar a causa das nossas aflições, daquelas coisas que nos acontecem, muito a miúde, nós vamos ser capazes de reconhecer que naqueles acontecimentos existe uma imprudência ou uma imprevidência nossa. Na realidade, se a gente for observar, em algum momento nós fomos imprudentes ou fomos imprevidentes, para que mais adiante desencadeasse naquele dissabor que nós agora registramos. Ou, além disso, além da imprudência e da imprevidência, muitas vezes nós estamos apenas experimentando nesse dissabor, nessa situação que nós precisamos nos resignar, o efeito de um ato a que foi causa, a que nós demos causa anteriormente. Então, nós agimos de alguma maneira que é a causa do efeito que nós agora estamos experimentando como um dissabor ou uma dificuldade qualquer. E que em cada um desses casos, lembra o codificador, nós só podemos reclamar de nós mesmos. A queixa só pode recair sobre nós mesmos. Não adianta a gente se queixar da misericórdia divina, da ação dos espíritos, reclamar de Deus. Na realidade, na maioria das vezes, a gente é muito fácil, né, a gente procurar a culpa daquilo que nos acontece nos outros, em situações externas a nós, quando na maioria das vezes a culpa daquilo que nos acontece é nossa mesmo. Então não adianta a gente procurar culpados, né? Na realidade, nós somos sempre os causadores desses infortúnios. E se a causa de um infortúnio que nós estamos vivendo momentaneamente independe plena e completamente depois de um estudo criterioso, de uma análise criteriosa, racional e de bom senso e de isenção, e nós chegamos à conclusão que aquele infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, esse infortúnio ou é uma prova pela qual nós precisamos passar para que possamos evoluir, para que possamos progredir, é uma prova que vai avaliar, né, a evolução dos nossos sentimentos, o acúmulo que fizemos ou deixamos de fazer de virtudes, né? Então, é uma prova para a nossa existência atual, ou então nós estamos expiando uma falta do passado. Porque, na realidade, né, há um axioma da nossa ciência, que Kardec lembra, que não existe efeito sem causa. E a todo efeito corresponde uma causa. Então, se a gente não encontra a causa nesse momento, nesse instante, nessa vida atual que nós estamos, ou que nós estamos passando uma prova necessária para que possamos avaliar os nossos sentimentos, as nossas virtudes, ou é uma expiação de um ato que nós demos causa lá no passado e que hoje estamos experimentando os efeitos. E aí, Kardec lembra que pela natureza da expiação, ou até pela natureza da prova que estamos passando, nós podemos reconhecer a natureza da falta que nós cometemos ou a natureza daquilo que precisamos aprender, daquilo que precisamos evoluir. Porque, lembra o Kardec, uma coisa importante que a gente não pode esquecer, e que está dentro da sabedoria divina, da misericórdia divina e da justiça divina, que é: nós somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Nós só respondemos por aquilo de que nós demos causa. Nós só somos punidos, ou só respondemos por aquilo que é efeito das nossas ações, e não das ações dos outros, das ações de terceiros. Esse é um dos pontos básicos, fundamentais da doutrina espírita, nos mostrando que nós somos responsáveis
pelos nossos infortúnios, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, né? Que nós é que demos causas a tudo isso, ou nessa existência, ou numa existência anterior. No que nos aflige, normalmente nós só vemos, né, o presente e não prestamos atenção, não conseguimos olhar para frente para perceber que aquele mal que nós estamos experimentando naquele momento vai resultar no benefício. Porque a gente está sofrendo, então quando a gente está sofrendo, a gente está sofrendo. E a gente não consegue perceber que muitas vezes aquilo que a gente está passando, aquele mal, é, na realidade, a cura para males futuros, ou é a solução para problemas que nós teremos mais lá na frente. E que as consequências lá na frente daquilo que a gente está passando, que hoje faz a gente sofrer, que as consequências serão favoráveis nessas aflições que nós estamos passando. Então, as nossas aflições, elas são, na realidade, vão resultar em algo favorável para nós. Ou porque nós vamos aprender alguma coisa, vamos nos depurar, depurando os nossos sentimentos e adquirindo virtudes, ou vamos nos depurar no sentido de que estamos nos ressarcindo diante das leis divinas. E que muitas vezes o bem é consequência de um mal passageiro. E aí Kardec lembra que muitas vezes, quando estamos doentes, quando a nossa organização física está doente, nós passamos por tratamentos que são dolorosos, né? Que doem, que fazem a gente sofrer, que às vezes nos desgastam fisicamente e emocionalmente, mas que esses tratamentos, concluída a sua etapa, podem nos restituir a saúde e nos fazer viver momentos de felicidade futura, né? Em recobrar a nossa saúde orgânica, a nossa saúde física. Então, muitas vezes, o remédio, o que Kardec quer dizer, é que o remédio é amargo, faz a gente sofrer, mas o resultado desse remédio amargo e que faz a gente sofrer num determinado momento, o resultado disso é o bem, é a saúde, né? Isso em relação ao corpo físico. E em relação a nós, seres espirituais, individualidades, seres imortais, o mal moral, o sofrimento moral, o sofrimento espiritual que estamos passando hoje, representará no futuro a nossa cura espiritual. Dessa maneira, nos lembra o codificador, né? Em todos esses casos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as atribulações da vida. Se queremos que essas atribulações nos sejam levadas em conta e para que nós possamos aplicar aquela máxima de Jesus quando nos diz: bem-aventurados os que sofrem. Porque, na realidade, não são todos os que sofrem que são bem-aventurados. Os bem-aventurados que sofrem são aqueles que sabem sofrer as suas provas ou as suas expiações. De que forma? Com esse ato de submissão, submetendo-se humildemente à vontade divina, com resignação, ou seja, com consciência, com conhecimento do porquê aquelas coisas acontecem, para que nós possamos usufruir desses benefícios. Porque, na realidade, se nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação e nos revoltamos e não somos resignados e não nos colocamos de forma submissa em relação a isso e nos revoltamos contra Deus ou contra a vida, é como se nós estivéssemos pagando uma dívida com a mão direita e adquirindo uma outra dívida com a mão esquerda, é o que nos ensinam os Espíritos. Então, é um sofrimento que se torna inútil, porque nós não aproveitamos nada dele, não tiramos nenhum significado, não tiramos nenhuma lição, não nos reconciliamos com as leis divinas e nem aprendemos a lição que precisávamos aprender. Era isso que nós tínhamos. Eu deixo as preces para que vocês leiam em casa, mas o que é fundamental, o que é de suma importância desse estudo que nós estamos fazendo, volto a lembrar, é o prefácio, onde Kardec nos faz essas colocações tão ricas, tão apropriadas à nossa existência ainda tão material,
num planeta de provas e expiações, onde temos que enfrentar a cada dia muitos desafios, muitos dissabores e também algumas alegrias, é lógico. Eu agradeço a todos vocês a atenção e a paciência de terem me ouvido até aqui, esperando, sinceramente, que eu tenha sido suficientemente claro e objetivo e que isso possa lhes servir de alguma forma, de maneira útil, para as suas reflexões. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus.